TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET Rio, transmitindo também online através do tvcrio.org.br. O nosso Núcleo de Educação e Cultura tem hoje um bom papo com o vereador Raymond Ottoni, vereador desde 2009 e sempre reeleito com muita tranquilidade, mercê do seu trabalho que ele vem fazendo, sempre junto ao seu povo. E, Raymond, é uma alegria, eu diria um privilégio, e considerando que você é um espiritualista, eu diria uma graça a sua presença aqui nas câmaras da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Então, fala uma saudação aqui para a nossa telespectadora e telespectador. Soriano, sabe que é uma alegria muito grande, né? Eu quero abraçar nesse momento a todos que nos assistem, as espectadoras e aos espectadores, dizer dessa alegria, que é uma alegria que eu podia ter com mais frequência, até porque a TV Comunitária Rio de Janeiro tem me convidado outras vezes, mas as atribuições, a correria do dia a dia do parlamento tem me impedido de vir aqui conversar com vocês. Mas dizer então dessa alegria, agradecer o acolhimento e tocar, bater na porta de cada um, pedir permissão para entrar na sua casa, para a gente conversar, para a gente trocar ideia sobre quais as construções políticas que a nossa cidade, que o nosso estado, que o nosso país e que o nosso mundo está precisando para a gente ter vida digna para todo mundo, que é não só algo que as pessoas merecem, mas que as pessoas têm direito, né? Então, uma alegria muito grande estar aqui nesse momento conversando com você e me dirigindo aos telespectadores e telespectadoras da TV Comunitária Rio de Janeiro. Raymond, eu diria que é difícil perguntar o que você não foi de bom nessa vida. Você tem Você é meu amigo, é generoso, generoso. Você tem um momento, inclusive, de vida eclesiástica, né? Você foi da Ordem Franciscana, capuchinho. Depois eu vou falar um pouco, quero que você fale um pouquinho também do bancário, do político, mas o que é ser um seminarista e até que ponto isso também nos leva ao mundo interior e nos projeta melhor uma janela para ver o mundo de cima, sobretudo. Pois é, você sabe que eu tenho uma experiência de vida que não é que me leva a esse orgulho que é parente ou amigo da arrogância, mas um orgulho que procura estar de mãos dadas com a humildade e com a simplicidade para compreender a importância da vida e a importância da nossa presença aqui no planeta. Eu tenho a alegria, a graça de ter tido essa experiência quando aos 15 anos de idade eu resolvi, lá na minha adolescência, início da juventude, eu resolvi entrar para o seminário, dos frades franciscanos capuchinhos, onde eu tive, posso dizer, a mais bela experiência da minha vida, onde permaneci dos 15 anos até os 42 anos de idade. Essa experiência me levou a uma formação na filosofia e na teologia, me levou também a compreender os caminhos das comunidades eclesiais de base, me levou a também inteirar-me um pouco dos processos da teologia da libertação, daquilo que propunha naquele momento a abertura da dimensão eclesiástica para o mundo, né? Quando o Papa João XXIII, em 1960, na década de 60, disse que é preciso abrir as janelas do Vaticano para dialogar com o mundo, a questão do diálogo religioso e interreligioso, né? E supra-religioso, ele se dá de maneira muito clara a partir daí. E nessa minha experiência eu terminei os estudos da filosofia e da teologia, depois fiz os votos na Ordem Franciscana, fui ordenado sacerdote, novamente tive uma grande graça de estar à frente de uma paróquia aqui na cidade do Rio de Janeiro, com uma paróquia muito querida até hoje por mim, querida por todos os cariocas, que é a paróquia de São Sebastião, que tem consigo as relíquias da cidade, né, o marco fundamental da cidade do Rio de Janeiro. Agora o Rio de Janeiro fez, esse ano de 2018, 463 anos, 453, corrigindo, fez 453 anos,
Nesses 453 anos, eu tenho a honra e a alegria de dizer que durante uns 10 a 12 anos, eu fui o guardião das relíquias da cidade, o marco fundamental da cidade, os restos mortais de Estácio de Sá e a pequenina imagem de São Sebastião que estão guardados lá na igreja de São Sebastião, na paróquia de São Sebastião na Tijuca, onde eu fui pároco durante um tempo. Então essa é uma experiência que eu carrego comigo para a vida, uma experiência que me fez compreender e que me faz compreender que em qualquer lugar em que eu esteja, o mais importante é a gente compreender a possibilidade de construir um mundo para todo mundo, um mundo para todas as pessoas, uma sociedade que não exclua, que não deixe ninguém à margem, né? Então essa é uma experiência fantástica, uma experiência que tenho certeza que não é uma experiência de meu merecimento pessoal, mas uma experiência de graça, de Deus e dos irmãos, de Deus e dos amigos, de Deus e da sociedade, do mundo, que me proporcionou isso. Então, pensar de maneira humanitária, pensar de maneira franciscana, não é algo que nos diz assim, olha, você está formado, está acabado, está pós-graduado, agora chega, fica tranquilo. Não. É exatamente a experiência de que a gente a cada dia começa de novo e que, portanto, a gente está numa formação permanente. Essa formação humana é formação permanente. Então, essa experiência foi muito rica e é muito rica na minha vida. É interessante. Eu me chamo Francisco e eu falava ali com a Rosângela, nós estamos em boa companhia. Você trouxe para conhecer a nossa sede, a Miriam, a Rosângela, e eu perguntava se ela era também franciscana, né? Então, São Francisco também, eu sou... Me permita, São Francisco, me perdoe a gíria, eu sou seu fandoca, São Francisco. Sobretudo porque é o lado também rebelde dele. Ele, não vou dizer que ele rompe com o pai, mas ele agradece ao pai o apoio que deu, entrega até as roupas e sai pelo mundo fazer o que ele acha que foi uma missão divina, né? Que de repente um insight que ele tem. E eu não... Tem uma música que fala assim, que prova maior de amor não há do que doar a vida pelo irmão. E ele vai cuidar de feridas, né, de leprosos. Então, parece que, olha, veja você, o Fidel, que foi muito religioso, ele falava que ele comungava diariamente, estudou em colégio de padres jesuítas, então ele fala que uma coisa ele tem que tirar o chapéu, é que aqueles que tinham um voto de pobreza, ao contrário dos comunistas e dos socialistas, e dos trabalhistas e dos que pensavam humanismo, eles iam muito além, porque tinha situações, por exemplo, de subir as comunidades. O socialista não faz, o trabalhista não faz, aquele burguês, bom burguês também não faz, e, no entanto, os que tinham ali, os franciscanos, iam lá e faziam esse trabalho, que era obrigação, sim, de qualquer ser humano. Então, ele chegava a dizer o seguinte, está no livro de Frei Beto. Ele fala que quando ele tinha um projeto, olha, eu preciso de construir uma instituição de instrução para ensinar a população a ler ou a cuidar de primeiros socorros. Quando chegavam os projetos dos religiosos, aí ele falava no geral, né, podia ser luteranos, católicos, que ele não examinava mais que todos os 20 primeiros que ele examinava, os mais baratos, os mais assim despretensiosos, eram dos religiosos. Então, imediatamente, vocês é que vão construir essa escola para alfabetizar ou esse centro de primeiros socorros. Isso é interessante. E aí eu aprendi com o padre que era dos presídios, o padre Bruno Trombetta. Meu ele me falou, amigo. Olha, Soriano, você que estudou muito marxismo, vocês estudam a lógica aristotélica, né? Vocês estudam a lógica dialética, que é do Hegel, que o Marx absorve, e vocês precisam estudar a lógica do santo. A lógica do santo é essa que não tem lógica aparente, mas, no entanto, a mãe perdoa o seu filho, que é um transviado, que é um translocado, se torna um delinquente, de o cristão perdoar a todos, né?
em qualquer circunstância. O Gandhi perdoa imediatamente quem o alvejou. Isso que eu acho mais revolucionário e transformador. E é um processo de rompimento mesmo, né? Esse é romper com o status quo. Porque se você pensa que na sociedade ainda impera o toma lá da cá, né? As pessoas, às vezes a gente tem uma sociedade em que, na sociedade capitalista é assim, as pessoas louvam o capitalismo dizendo que o capitalismo é dar oportunidade a todos, né? E a gente sabe o que é o capitalismo, né? Então, quer dizer, romper com essa lógica, quando Francisco rompe com essa lógica no século XIII e devolve a roupa ao pai, e vai dirigir-se à igreja, ao bispo e aos governantes daquela região da Itália, ele, no fundo, diz assim, não estou questionando nada de vocês, não, eu só quero viver diferente. Não estou brigando com vocês, não. Vocês têm a lógica de vocês, mas a minha é outra. Eu só quero viver diferente. E aí, ele tem uma expressão que é belíssima. Ele diz assim, quando eu comecei a compreender isso, eu descobri que o Senhor me deu irmãos. A palavra irmão é uma coisa fantástica, né? Você tem todas as religiões, todos os grupos espiritualistas, todas as sociedades que às vezes são sociedades que o mundo compreende como sociedade fechada, tem os irmãos daquela irmandade, daquela fraternidade, daquele grupamento. Então o Senhor me deu irmãos. Então esse é um rompimento. Numa sociedade em que diz que o Hobbes, né, fala do homem como lobo do homem, Francisco diz, não, o homem é irmão do homem, né? O homem e mulher, irmãos e irmãs uns dos outros. Então, esse rompimento é um rompimento que eu acho que a gente é chamado a fazer todo dia. Nós estávamos há poucos dias conversando com o pessoal dos catadores de materiais recicláveis no Rio de Janeiro. Esse pessoal, a gente tem um fórum, Soriano, um fórum de catadores na cidade do Rio de Janeiro, que discute como é que a cidade deve tratá-los. Como é que os resíduos que são recicláveis devem ser recolhidos e tratados e levados ao reaproveitamento. Esse pessoal diz assim, nós, nesse sistema que está, não temos vez. A gente precisa romper com o sistema. A gente tem que trabalhar, por exemplo, em cooperativas. Aqui não é um por um e cada um por si. Aqui é um por todos e todos por um. Estamos juntos. Então, acho que esse rompimento da lógica da sociedade que Francisco faz em 2013, que vocês que viveram de maneira muito firme o processo de ditadura de 64, tiveram que romper com estruturas para dizer um não a um regime totalitário, para dizer não à violação da vida, para dizer não à tortura, para dizer não ao rompimento com a democracia. Os que vivemos agora nessa época eu falo vocês que viveram porque eu também vivi, mas eu era um menino, eu nasci em 61, 64 eu tinha 3 anos e morava na roça, percebe? E aí quando eu me entendo como cidadão no mundo que vejo a ditadura de 64, eu já estava aí mais ou menos nos meados da década de 70, que era muito dura a ditadura, foi muito dura naquele momento, né? De 69 até 79 eram mãos muito fortes. A gente vivenciou, mas quem vivenciou mesmo ali o processo inicial e viveu todo aquele momento, teve que fazer muitos rompimentos para não estar do lado de quem tinha força, porque estar do lado de quem está forte é fácil, estar do lado de quem manda é fácil, agora estar do lado do pequeno, daquele que é perseguido, daquele que é o leproso do século XIII que Francisco cuida, que vivia às margens da cidade, que tinha um cincerro, não sei se o povo do Rio entende essa expressão cincerro, mas lá em Minas a gente fala de cincerro, é uma sineta que a madrinha da tropa, né, o burro ou o cavalo, a égua que ia à frente da tropa, ele ia balançando e aquilo ia tocando e a tropa ia junto. Né? Então o leproso tinha um sino pendurado no pescoço para dizer para as pessoas, olha, ali vai um leproso, fujam dele, não para acompanhá-lo, mas exatamente para apartá-lo. Então Francisco rompe com a sociedade que diz que aquele leproso não valia nada, e ele diz, aquele leproso o Senhor me deu como irmão. Então, esse rompimento que ele faz, rompimento que foi feito em 64 com aqueles que não queriam estar no poder, rompimento que nós fazemos agora com um governo de golpe e de usurpação, né? de vampirização da sociedade, dos direitos trabalhistas,
Esse rompimento que nós fazemos agora também nos traz ônus. Nos traz ônus. É verdade. Né? Porque a gente tem que demarcar, e aí tem uma expressão, Soriano, que é uma expressão bíblica, que é o apóstolo Pedro que usa, né? É preciso dar as razões da nossa fé, diz o apóstolo Pedro, que é o primeiro papa. A gente trazendo para a seara da política, a gente precisa dizer, é preciso dar as razões do meu fazer político. Porque para que eu faço política? Para que eu estou na política? Para que nós somos cidadãos no mundo hoje? Se não para transformá-lo, nós estamos equivocados. Se não para fazer rompimentos, nós estamos aqui fazendo o quê? Fazendo o quê? Né? É para fazer rompimento. Rompimento com o capitalismo que segrega, que é um sistema vigente, mas que gera pobreza, que gera morte, que gera violência, que gera tortura, que gera abandono de crianças nas ruas, de população em situação de rua, de uma massa de desempregados. No governo de Michel Temer, de golpe, de usurpação, são 15 milhões os desempregados. Né? Então, foi bom você falar de Francisco, que é seu xará, de quem você é fandoca, né? E de quem eu sou apaixonado, e sou fandoca também, apaixonado com Francisco, mas assim, longe de ser um seguidor dele, apenas alguém que tenta trilhar um pouquinho os caminhos. Ele nos ensina no rompimento que ele faz, a que nós também hoje tenhamos muitos rompimentos a fazer. E hoje o maior rompimento que nós devemos fazer é o rompimento com o status quo colocado, para a gente dizer, nós somos amantes da democracia e a gente não quer tortura nunca mais, a gente não quer ditadura nunca mais, a gente não quer negação de direitos nunca mais. É por isso que nós lutamos, por isso nós damos as razões do nosso fazer político. Olha, eu quero depois te pedir para me dar aí uma luz, como é que a gente, sem deixar a nossa fé, a gente também se torna bancário. Banco do Brasil. Você falou da ditadura, que foi empresarial, sobretudo montada lá de Washington, a ditadura de 64. Hoje a gente tem documentos comprovatórios de que saiu parte daquele financiamento diretamente do Tesouro americano. Isso são depoimentos de historiadores americanos, repórteres, e hoje até tem o Instituto Jango cobrando indenização ao país daqui do mal que eles trouxeram, em que pese também as multinacionais. Muitos ganharam com aquele golpe. Então, o bancário do Banco do Brasil me faz lembrar, olha, Raymond, eu tive um companheiro de luta, que era da minha faculdade, chamado Paulo César Botelho Massa, bancário do Banco do Brasil, estudante de economia, e eventualmente fez uma opção por liberdades. O pai dele era um general que tinha sido também até secretário de segurança no governo Carlos Lacerda, e a verdade é que o Lacerda se indispôs, não era aquilo que ele queria, como Adhemar de Barros. O problema das ditaduras é que ninguém tem segurança, nem eles mesmos. Então eu conto esse caso para você, meu irmão militar, ou meu policial civil que está aí na sua... Medite sobre, para não dar esse passo que não tem volta com relação a ditaduras. O Paulo César Botelho Massa era filho de um general. Ele tinha mais outros 2 tios generais. Finalmente o prenderam, né, que ele era do nosso diretor acadêmico, também fez uma opção pela luta armada, praticamente ninguém tinha muitas opções, e ele hoje é um desaparecido político, e devido ao pai ter influências, ele conseguiu, no Palácio do Figueiredo, mais dados sobre o que acontecera com o filho dele. O filho dele tinha sido finalmente capturado junto com Inês Etienne e torturado até a morte, e com seu corpo decapitado, e que foi jogado no mar. Essa é a informe oficial que ele colheu dentro do palácio lá com o Figueiredo. Pois bem, então isso prova que se cria um monstro que nem o Marechal tem poderes sobre a tal da Gestapo, que não reconhecia patentes. Então,
vocês mesmos, nossos irmãos militares, estarão também inseguros, além de comprometer uma instituição tão importante que, para guardar nossas fronteiras, para assegurar o cumprimento das nossas leis, não se prestar a ser capitão de mata. Agora eu vou lá para a favela fazer papel de polícia, eu vou fuzilar aqueles famintos. O general Vilas Boas disse assim: quando eu fui finalmente visitar lá como é que estavam nossas tropas, eu por trás daquelas barricadas, a gente via de binóculo passar por a gente famintos, mulheres, crianças, a gente estava sempre apontando para ver onde é que está o inimigo. Ele disse, sinceramente, me deu uma frustração. General Vilas Boas, esse depoimento está na internet. Né? Então, é um momento também da gente que passou por isso, dar esse aconselhamento aos nossos irmãos militares, que não aceite esse tipo de ordem que não é a função. Né? Eu quero trazer um exemplo disso, Floriano, Soriano, se me permite. Nós estamos na cidade do Rio de Janeiro, né? Tem uma coisa bastante emblemática. Perceba só a alegação que faço com os nomes. A cidade se chama Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Soriano está dizendo aqui para nós que, na verdade, existem algumas ordens que não são para ser cumpridas. E é isso mesmo, né? O Exército e a gente aqui não é inimigo dos soldados do Exército. A gente não deseja o mal a nenhum militar. Muito pelo contrário, a gente deseja que os militares sejam tão respeitados quanto qualquer civil. Não temos clareza disso. São trabalhadores fardados. Trabalhadores fardados. E aí, eu quero trazer a imagem, a figura e a história de um outro santo que viveu no século III, que dá o nome à cidade do Rio de Janeiro, que é Sebastião. Sebastião vivia sobre o império de Diocleciano. Diocleciano era um imperador e Diocleciano tinha Sebastião como chefe da guarda, né? E Sebastião era cristão e Diocleciano não sabia, era o ano das catacumbas. O cristianismo vivia nas catacumbas escondido. E Sebastião então foi elevado a chefe da guarda, né, pretoriana e tal, e o imperador tinha muita confiança nele. E aí o imperador, então, descobre que Sebastião estava dando socorro aos cristãos, e o chama, e diz para ele assim, Sebastião, você é fiel a mim? Ele disse, até a morte. Mas você é fiel a mim até a morte. Então, eu te dou uma ordem que você precisa de tirar a vida de tais pessoas. Ele diz, esta ordem não posso cumprir, porque sou soldado, mas ordem que vai contrária à vida eu não cumpro. Então, o Rio de Janeiro tem um exemplo do seu padroeiro, né, de São Sebastião, que deu o nome à cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro, e que é um rebelde, que é fiel ao imperador, mas que quando a ordem é para tirar a vida, ele diz que essa não é uma ordem a ser cumprida. Então, no meu entendimento também, eu acho que se a gente olha, por exemplo, a questão da intervenção no Rio de Janeiro, o Exército tem um papel fundamental, cuidar das nossas fronteiras, ajudar a combater as causas do narcotráfico e do crime organizado que que mercadeja as armas que alimentam a violência na cidade, mas isso se faz na fronteira, nos portos e nos aeroportos. Pode ser que aí sim, mas o que a gente tem nesse momento é um combate ao varejo. Combate ao varejo, que deve ser feito? Pode ser feito, mas que a gente sabe que na verdade não é a causa, é a consequência. Então eu trago aqui a figura desse santo do século III, Soriano, para lembrar que não são todas as ordens que devem ser acatadas. Outro dia eu conversei com uma deputada que ela... E quando eu falo uma deputada, tá bom, porque eu não estou nomeando ninguém, né? Tem 513 deputados, não sei nem quantas mulheres. Aliás, infelizmente, a representação feminina no parlamento é muito baixa. E a gente precisa de acreditar que ela precisa melhorar, precisa aumentar. Mas aí ela disse para mim assim, lá em Brasília, a gente estava conversando sobre Brasília, assim, lá em Brasília se faz tudo, de tudo. Eu disse assim, mas um bom parlamentar não vende a alma.
não é? Não se faz tudo, Soriano. Em lugar nenhum se faz tudo. Um filho da gente, que seja um garoto, uma garota, adolescente, criança, que nos vê fazer alguma coisa que é indevida, ele diz, olha, papai, mamãe, isso não está correto. Não está correto. Então não se faz de tudo, né? A gente precisa ter limites, ter parâmetros. Então, eu acho que para essa discussão da cidade, eu acho que é importante também trazer a figura desse homem que foi um outro rebelde na compreensão de que a vida está acima das leis. A lei foi feita para proteger a vida e não a vida para garantir que a lei seja cumprida. Teve um juiz que, numa sentença, ele contrariou a lei porque era injusto penalizar daquela forma como prescrevia a lei, por exemplo, na época da escravidão. Ele então disse que acima da lei deve estar a justiça, né? Claro. Isso é muito importante. Mas vamos fazer aqui uma referência a um trabalhador. Nós só estamos hoje falando para você, telespectadora e telespectador, porque atrás dessas câmeras que nós temos aqui em nossos estúdios está o nosso querido Max Figueiredo. Grande Max. E isso é muito importante a gente... Meu vizinho tijucano. Não é? Como é importante a gente lembrar que quando a gente está almoçando ou quando a gente está dormindo, alguém trabalhou aquele lençol, alguém plantou aquele feijão, claro. A gente lembrar do exército de trabalhadores que está por trás, né? Como o soldado, ele para estar num combate, diz que precisa de 200 pessoas no apoio, seja para cuidar da farda dele, seja para a bota, seja a correspondência que ele vai receber para manter viva a esperança, né? Receber a correspondência da namorada, né? Seja aquela munição que vai abastecê-lo. Então, nós não estamos sozinhos, é por isso que a gente tem que estar integrado. Agora, você falou, eu falei do sacerdote que você exerceu, e agora do sacerdócio, a maneira como você faz política, você faz dela um sacerdócio. Você falou que não pode ser movido por interesse, não pode visar se locupletar, né? Eu perguntaria duas coisas. Você tem um projeto que cuida da infância e adolescência. Você tem um que você tem muita experiência e ali empregou muito dos seus esforços e energia, que é a defesa do consumidor, que depois eu quero fazer um contraponto com você, porque eu acho que não é tudo, não basta. A gente deveria ter a mesma atenção às nossas instituições de criar também um juizado de defesa do cidadão, que nem Perfeito. todo cidadão chega a ser um consumidor, né? O desempregado, por exemplo. Então, sacerdócio, criança e adolescência. O que a gente pode fazer, como diz os gregos, e aí vai um ensinamento que o Brizola falou de gastar com instrução para não precisar gastar com a repressão. Educai as crianças e não mais será preciso castigar os adultos, os gregos, né? Exatamente. Criança e adolescência, como é que a gente pode plantar nelas? Que sementes? Pois é. Sabe que o Rio de Janeiro, nós temos aqui a maior rede de escolas públicas da América Latina. Sabe que são mais de 1.400 escolas. Entre escolas, eu estou falando só escolas municipais, não estou falando de escolas privadas, nem de escolas públicas estaduais, nem federais. Estou falando de escola pública municipal. Entre escola de ensino fundamental e escolas e espaços de educação infantil, de creche, nós temos mais de 1.400 unidades. Então o Rio de Janeiro é um parque educacional fantástico, maravilhoso. Mas nessa nossa rede, nós temos em torno de 700 mil crianças matriculadas. É muita gente. Então, é uma rede que movimenta a cidade toda. E aí, Soriano, tem uma questão que a gente precisa de cuidar muito, porque educação, e você é um educador, sabe muito bem disso, as pessoas que estão nos acompanhando, né, todo mundo, de certa forma, participa do processo de educação de si próprio e dos outros, de alguém. Compreendemos que existe um início, né, um início mais propício
para a educação chegar. Pensando nisso, né, o presidente Lula, quando presidente do país, ele aprova uma emenda à Constituição que ele garante o direito de creche como um direito que deve ser ofertado gratuitamente a toda criança. Então, ele cria uma obrigação para os municípios, através de uma emenda à Constituição, de que a creche agora não é mais opcional. A creche é obrigação, portanto, tem que ser ofertada gratuitamente para todo cidadão de 0 a 4 anos. E aí, quando a gente olha para a cidade do Rio de Janeiro, com todo esse parque educacional, com toda essa rede enorme, a maior da América Latina, nós ainda temos precariedade na oferta. Ainda temos muitas crianças que desejam, famílias que desejam vagas, por exemplo, em creche, para seus filhos e que não existem. Então, uma das lutas que a gente faz no processo de educação, na nossa luta pela educação e, portanto, no direito de crianças e adolescentes, é compreender que tem que qualificar o processo de educação para que essa qualificação do processo de educação dê não só a possibilidade de matrícula, mas que dê a possibilidade de um ensino público, de qualidade para essas crianças, porque a gente sabe, né, que o processo educacional é o processo, de fato, o processo libertário, né, da sociedade. Você citou Leonel Brizola, e eu vou citar Darcy Ribeiro, né, que é seu companheiro. Nosso conterrâneo. Nosso conterrâneo. Você é do Cerro e eu sou de Teófilo Otoni. Pois é, exatamente. E sabe que do Cerro lá, eu sou de Conceição do Mato Dentro, que é pertinho do Cerro, né? E do Cerro sai o meu antepassado, né? Que é Teófilo Otoni, e que vai de Cerro a Teófilo Otoni fundar a sua cidade. É verdade. Não é isso? É verdade. Então nós estamos aqui numa... Que foi um revolucionário, um republicano. Foi um republicano. E que aqui no Rio de Janeiro tem Benedito Otoni, Bárbara Otoni, que são da mesma linhagem. Tem 2 escolas, inclusive, dedicadas a ele aqui na Tijuca, a Bárbara e a Benedito Otoni. Que são homens, que Benedito era também um homem da política, né? Benedito era um homem também, um democrata, né, etc. Então, o Soriano, quando a gente fala no processo de educação, é muito importante, muito interessante a gente lembrar o que Darcy Ribeiro dizia. A educação brasileira, ela não é uma crise, a crise a educação não é uma crise, né? Na verdade, a crise na educação é um projeto de Estado. Não é que a educação está em crise, é que há um projeto de fazer a educação estar em crise. Porque Darcy dizia, se o povo de fato é educado como deve ser educado, ele se emancipa. Então o processo de educação que a gente quer proporcionar e que a gente discute na Câmara Municipal e nas diversas instâncias da cidade, é exatamente para compreender que esse processo é uma ferramenta de emancipação de nossas crianças. E como nós, na escola pública, tratamos das crianças das famílias empobrecidas, eu não uso o termo pobre, eu uso o termo sociológico empobrecimento, porque há uma ação de empobrecimento sobre uma classe, a classe trabalhadora. Essas crianças precisam emancipar. E aí tem uma coisa que eu sempre falo, Soriano, e que acho que qualquer pessoa que está nos acompanhando nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, que aliás muito agradável, estou muito feliz de estar aqui com você. Viu? É verdadeiro. Você disse que é fandoca de São Francisco, eu sou seu fã, gosto de você pra caramba. Né? Li seu livro com uma agilidade assim que traz para nós de maneira poética, né? De maneira singela, mas ao mesmo tempo de maneira firme o que foram os anos de chumbo, né? Mas, assim, a nossa luta lá, com a questão da educação, é dizer que se um governo, olha como isso é grave, se um governo abandona a educação por uma gestão, você condena uma geração. Condena uma geração. Porque imagina um governo que dura 4 anos. E como é que se condena? Pagando mal os Pois é, 4 anos de abandono da educação significa dizer que uma criança que tinha 7 anos, né, que tinha 6 anos, estava entrando no primeiro 5 anos, no primeiro ano do ensino fundamental, quando terminar, ela vai ter 10. Ela já fechou muitas janelas, as janelas cognitivas, já tem muitas fechadas. Então você condena uma criança, às vezes, ao analfabetismo, condena uma criança ao déficit de atenção,
condena uma criança ao chamado analfabetismo funcional e, portanto, você condena uma geração a estar, na verdade, sem conseguir aquela emancipação a que ela tinha direito. Então, a luta por criança e adolescente é a luta pela educação. Não tem outra luta. Luta pela educação. A gente luta também pelos conselhos tutelares. Ok, conselhos tutelares, garantia de direito de criança e adolescente. E é importantíssimo esse organismo da sociedade, que não está atrelado ao executivo, por exemplo, né, que tem autonomia de ação. É claro que tem que lutar por isso. Nós temos a Defensoria Pública com o Centro de Defesa de Criança. Temos o SEDECA, temos diversos organismos da sociedade que discutem, mas todos eles voltados de modo particular para a garantia do direito à educação de uma criança, porque essa é a ferramenta de emancipação. Então, nós temos uma árdua luta. Quando a educação, professores não são valorizados, quando a educação, professores não têm salário justo, quando na educação, professores não têm um terço de planejamento, quando na educação professores não têm um plano de carreira adequado que dê a eles a ascensão, né, ascensão profissional, né, a gente devia... Material. O giz. Né, o giz, o quadro branco, o pincel, né, o material para fazer... A gente tem notícia de escolas... Um ventilador na sala. Na sala de aula. Aliás, nós fizemos um projeto na Câmara, e o projeto é de nossa autoria, que é um projeto de climatização das escolas. E muito interessante isso, Soriano, aqui é quase uma anedota, né? Dessas anedotas políticas, né? Nós temos um projeto de climatização das escolas, portanto virou uma lei. O Eduardo Paes questionou na justiça, portanto disse que não podia. Aí, 2 meses depois, o Eduardo Paes edita um decreto dizendo que tinha que a escola ser climatizada, e aí é que vem quase uma piada, né? Porque se não fosse cômico, seria trágico. O Eduardo Paes edita um decreto com o mesmo texto da nossa lei. É uma briga pela autoria. Né? Mas, e aí isso é o contrário de democracia, é demagogia. Né? Demagogia. Ou seja, quando ele viu que poderia trazer dividendos políticos, que não era o caso dos idealistas, ele então abraça. Né? Nós estamos muito felizes que a rede está sendo climatizada e temos inclusive acompanhado a questão da climatização. A gente tem aqui o pessoal aqui nos assistindo, a Rosângela está lá falando comigo por mímica para eu falar sobre a merenda. Né? Sim, né? Merenda, né? E a gente quando fala de merenda, a gente lembra de um outro termo que substitui a merenda, que é a chamada alimentação escolar. Tem inclusive um conselho que chama-se CAE, C-A-E, Conselho de Alimentação Escolar, que é regulado pela sociedade civil para fazer a fiscalização da alimentação escolar de nossas crianças. Então, quando a gente fala lá do projeto de Darcy, de Niemeyer e de Brizola, né, que são os CIEPs, né, os 3, o gênio da política, o gênio da arquitetura e o gênio da educação. Né? Os brizolistas gostam de dizer isso. E a gente não questiona, não. Né? O que dizia Darcy, que dizia Brizola, é preciso que a criança chegue na escola, se alimente para estudar e depois vá para casa alimentada. Né? Olha que riqueza. E aí a gente fica aqui dizendo, tivemos aí o secretário César Benjamin, o ano passado, ameaçando o tempo todo, dizendo que não vai ter dinheiro para comprar alimentação. Como assim, secretário? Não vai ter dinheiro para comprar alimentação? Como assim? Que história é essa? Tire da publicidade da prefeitura, claro. Né? Cobre dos inadimplentes, cobre daqueles que não pagam seus impostos. Né? Então, isso é condição sine qua non, sem a qual não existe educação, alimentação escolar. Quem é que vai conseguir aprender estando subnutrido? Né? Então, a educação é isso. Então, tem um punhado de elementos. Então, nós temos profissionais de educação, e é bom que se diga, super capacitados, super qualificados. Quero fazer aqui uma menção aos agentes de educação infantil. Eu fui há poucos dias numa assembleia deles, lá no CEP, Soriano. O auditório lotado, dos agentes de educação infantil, exigindo o cumprimento daquilo que é a sua luta,
a sua luta, que é ser considerado como verdadeiramente são, como do magistério, como professores, porque eles são regentes de turma. Então, um desvio de função que a prefeitura os coloca como regente de turma e eles têm qualificação, fizeram uma prova chamada pró-infantil, que era proposta pelo governo federal, oferecida pelo governo federal, passaram nessas provas, estão diplomados e a prefeitura precisa de reconhecê-los como membros do magistério, porque já fazem na prática o trabalho de professores. Então, tem diversos grupamentos de trabalhadores da educação. Eu citei o agente da educação infantil por ser um pessoal de muita luta, de muita garra. Então, cuidar da educação é cuidar de criança e adolescente. Cuidar de criança e adolescente é cuidar da sociedade, é cuidar do país, é cuidar da nossa autonomia, da nossa soberania enquanto povo, enquanto nação. Então, Raymond, isso tudo conjuga com fraternidade. E eu sei que é um tema que toca muito o seu coração, a sua mente e a sua cultura. Campanha da Fraternidade, me dê uma luz aqui. Isso foi ideia da Helder Câmara? Como é que começa isso e como é que está hoje? Pois é. Você sabe que a Campanha da Fraternidade, ela nasce lá no ano de 1964. A Igreja Católica estava em concílio, né? Concílio Vaticano II, e o que a gente tem nesse período? Nós temos um bispo do Rio Grande do Norte, que ele faz uma primeira experiência de Campanha da Fraternidade, que é uma experiência local. E aí ele disse para os bispos, estou fazendo uma coisa lá no Rio Grande do Norte. Aí os bispos, que legal, aí começou a aparecer em mais uma diocese, mais uma, de repente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tomou isso como um projeto de igreja para o Brasil. E bacana, né, é que muitas das edições de Campanha da Fraternidade nem é só da igreja, são edições e temas e reflexões feitas em diálogo com a sociedade toda, chamadas campanhas da fraternidade ecumênicas e interreligiosas. Quer dizer, as igrejas luterana, presbiteriana, anglicana, as igrejas todas, né, participam do processo de construção de campanha de fraternidade. Já tivemos umas 5 edições de campanhas da fraternidade ecumênicas. E a campanha de fraternidade ela tem essa pretensão, né? Inicialmente, lá na década de 60 e 70, era uma coisa mais intimista, mas com o recrudescimento da ditadura militar, ainda nos anos 70, a Igreja da Libertação, das comunidades eclesiais de base, né, do pós-Vaticano II, começou a entender que precisava de cuidar dos temas sociais. Para se ter uma ideia, esse ano, o tema da campanha de fraternidade é fraternidade e superação da violência. Que beleza. Né? Olha, é um tema belíssimo. Como é que supera a violência? Supera a violência botando um paninho branco na mão e balançando? Não, supera a violência pelo estabelecimento da justiça. Aquela justiça, não aquela dos tribunais, das togas, né, dos saramaleques. Não essa de que vende centenas nos tribunais. Mas aquela justiça caminhante, pedestre, aquela justiça que vai... Não pode ser uma justiça partidária, não pode. Seletiva. Não pode. Eu estou aqui para fazer como fizeram também na época do Getúlio, né? O PCB tinha 10 deputados federais, da melhor estirpe, Marighella, você tinha Luiz Carlos Prestes. Aí eles miraram, temos que acabar com este país. E hoje o PCB se chama PT, a meu ver. O que dizia lá o Bonhausen, né? Dizia assim, falando do PT, né? Vamos acabar com esta raça. Né, dizia isso. E aí uma justiça seletiva, né, que faz prescrever crimes com muita celeridade e que julga outros grupos com severidade, né, com excesso. Então essa justiça seletiva nós não queremos. A justiça não pode ser essa justiça da seletividade, das togas, do peso mais forte para cá, do peso mais forte para lá, né? Dos saramaleques, dos tribunais, dos privilégios, do auxílio moradia, do auxílio moradia, né? dos arremedos, né? etc. Tem que ser, no dizer de José Saramago, uma justiça caminhante, uma justiça pedestre,
uma justiça que vai ao encontro do pobre e que dá ao outro aquilo que lhe é de direito, né? Olha que beleza. Essa é a justiça que a gente quer, né? Perfeito. Agora, eu ainda não estou contemplado, porque eu falei que eu queria também saber de que maneira você absorveu também como é que foi a passagem do bancário. Legal, é verdade. Você lá no Banco do Brasil, aquela instituição fantástica. Eu acho que o Brasil não deva ter uma cidade que não tenha uma agência. É verdade. Como também não deva ter nenhuma que não tenha uma paróquia. É isso mesmo, verdade, verdade. Eu acho que dá muito orgulho profissional, no bom sentido de orgulho, né? Claro. Ser funcionário do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil é uma, na verdade, assim, uma coisa muito bonita na minha vida também, porque eu estou licenciado do banco desde 2010, desde que assumi o mandato, 2009, 2010, né? E eu tenho licença chamada licença para exercer mandato, que é uma licença que eu não recebo nenhuma remuneração do banco, porque me é vedado, né? Portanto, eu sou parlamentar, eu tenho que fazer opção para o meu trabalho, então eu tenho a minha vida totalmente voltada para o meu fazer político. Então eu tenho uma licença do Banco do Brasil, uma licença sem remuneração. Mas o Banco do Brasil ele é muito presente na vida da minha família. Você sabe que eu sou de uma família de 13 irmãos, 13. Então, na minha família, nós somos, lá na minha família, nós somos dos 13, apenas uma não é bancária. Olha, 12 somos bancários. E todos bancários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Então, ser bancário do Banco do Brasil é compreender que nós temos muita luta para fazer, porque o governo atual quer acabar com os bancos públicos, mas ainda tem muita luta. E os bancários do Banco do Brasil têm uma coisa muito bacana que diz assim, eles assumem quase que o Banco do Brasil como sobrenome, né? Fulano de tal, como é que você chama? Ah, eu sou Ivete do Banco do Brasil, né? Zé Ferreira da Caixa Econômica Federal, né? E, percebe? Tem uma coisa assim, né? Rita do Banco do Brasil. Eu fui de Petrobras e a gente não dizia eu trabalho na Petrobras, eu sou da Petrobras. É isso mesmo. Que pertencimento. Esse pertencimento é que nos dá força para lutar contra esse governo de usurpação e de golpe de Michel Temer, para nós fazermos a luta pela Caixa Econômica Federal 100% pública e pelo Banco do Brasil 100% público e pelo BNDES 100% público. Querem acabar com os bancos públicos, mas eles são um patrimônio, porque imagina, os 3 bancos privados tiveram 59 bilhões de lucro no período. O Banco do Brasil, com toda a função social dele, teve 11 bilhões de lucro. Então, quem é que vende uma empresa que dá 11 bilhões de lucro e, além disso, trabalha na economia, na agricultura familiar, né? A Caixa Econômica trabalha na questão habitacional. Então tem uma responsabilidade social. O BNDES no fomento a empreendedorismo, percebe? Então, a luta pelo Banco do Brasil, pelos bancos públicos, né, é uma luta muito grande. Então, eu tenho muito orgulho de ser bancário do Banco do Brasil, um bancário licenciado do Banco do Brasil, e faço a luta do lado dos trabalhadores, como sempre fiz. Porque o nosso lado não pode se confundir. Nosso lado é o lado dos mais empobrecidos, é o lado do trabalhador, é o lado daqueles que produzem, não é nunca o lado do capital. A gente tem que ter muita clareza disso. Raymond, sem desmerecer a nenhum político de esquerda, popular, da linha humanística, eu fico, às vezes, quando eu te ouço, discursando no seu trabalho diuturno, pensando assim, Raymond, você é vereador desde 2009, não te deixam sair de ser vereador, mas eu fico pensando, você não poderia ser nosso governador, nosso presidente, nosso deputado, também para levar esses seus projetos numa esfera nacional? Que tal pensar assim, essa missão, essa outra que talvez o próprio divino esteja para te conferir? Pois é, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu tenho uma frase que eu já falei aqui, que ela é muito importante, me persegue o tempo todo. Eu preciso o tempo todo dar as razões do meu fazer político. Então, tenho que dar as razões. E a outra coisa, eu tenho 3 palavrinhas, 3 expressões que eu gosto muito de usar. Uma delas é pé no chão. Se ter o pé no chão. E aí o pé no chão é para a gente compreender onde é que a gente pisa, qual o chão que a gente tem, qual o trajeto que a gente tem. A outra palavra é humildade. Compreender que não tem ninguém pronto, sabe, Soriano?
Tem ninguém pronto, a gente está sempre em formação, formação é contínua, formação é permanente e sempre o outro chega com uma contribuição e ter humildade é bom para a gente acolher isso. E a terceira palavra é cabeça erguida. Né? Então eu tenho a cabeça erguida para assumir novos desafios, não tenho ainda nada claro, mas a gente está construindo aí projetos para frente e vamos te dizer com muito prazer, muito brevemente, temos projetos para frente. Ah, que bom, eu fico muito feliz. Você tem 5 minutos, mas é para mandar uma mensagem. Esse nosso povo precisa de esperança, precisa de fé, precisa de se energizar. Então, nos ajude a dizer o que fazer para o nosso Rio de Janeiro, para o nosso Brasil, para a humanidade. Eu acho que a gente tem que pensar assim, minha pátria de verdade é o mundo, né? Cristo não era somente aquele homem da Palestina, ele foi muito além, né? Ele transpôs horizontes e mundos, né? Soriano, querido, eu estive agora há pouco tempo, estive no lançamento de um livro chamado Os Meninos João Cândido, que conta a história desse nosso marinheiro negro, almirante negro, né? João Cândido, que dizia que era impossível, né? Depois de mais de 20 anos da abolição da escravatura, que os negros ainda fossem chibatados, fossem chicoteados. Ali nasce a Revolta da Chibata, e tem um trecho muito interessante do livro, que a Stella Guedes. Stella Caputo, né? Isso. Stella Caputo. Guedes Caputo, que você conhece, maravilha, né? Brilhante professora, né? Professora da UERJ, jornalista, escritora. Permita, não é um comercial não, porque essa moça também é desprendida, ela inclusive ela faz um trabalho muito bom, religioso. É verdade, nos terreiros de candomblé com as crianças. Então, olha, é um livro de leitura obrigatória, de uma leveza. Eu também li de uma sentada, uma delícia. Que delícia. Mas fala dessa experiência. E aí tem uma coisa que ela diz lá nisso, eu ofereço esse livro ao meu pai, que foi um marinheiro, que durante 30 anos viveu em uma marinha sem chibata. Né? Porque sem chibata por conta de Maria João Cândido. Se o marinheiro era branco, ele já estava liberado da chibata, né? Porque eram só chibatados os negros. Então, eu estou falando essa história para dizer porque nós estamos vivendo tempos que a gente precisa de resgatar alguns heróis. Heróis nossos, né? Heróis não são aqueles que ficam expondo sua vida nas redes e expondo sua vida nas redes como se colocasse a questão privada de maneira pública. Herói é aquele que verdadeiramente luta por ideais. E João Cândido é um herói do povo brasileiro. Não é só um herói dos negros, é um herói nosso, do povo brasileiro. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo porque nós estamos num momento que a gente está carecendo muito desses heróis, carecendo de esperança, porque as pessoas estão muito abatidas. Nós temos uma mídia comprada, uma mídia que o tempo todo diz para nós, a mídia hegemônica, né? A grande mídia, aquela corporativa, é uma mídia que diz o tempo todo para nós que nós não somos nada, que nós somos praticamente o cocô do cavalo do bandido, que o Rio de Janeiro só tem violência, que o Rio de Janeiro é muito ruim de se viver. A gente viu agora há pouco, viu no Carnaval, a grande televisão brasileira, dizendo o tempo todo, só colocando as questões dos arrastões, parecia que só tinha isso no Rio de Janeiro, não sabia falar, mostrar uma beleza de um bloco de carnaval, né? Então, as pessoas estão levadas... Mas aí surgiu Paraíso da Tuiuti, é isso mesmo. Que resgatou tudo. Resgatou tudo, é verdade. Paraíso da Tuiuti, que nos lembrou a vampirização, né? É isso mesmo. Pois é verdade, é verdade. E aí, mas assim, teve que ser transmitida a força, né? Porque como é que não vai transmitir, né? Se bem que depois, no desfile das campeãs, aí já deram uma boicotada e não deixaram transmitir lá, infelizmente, a nossa gloriosa TV Brasil, a quem eu saúdo, o pessoal da EBC, pessoal maravilhoso, mas a gente sabe o que fez o governo federal, o governo de usurpação de Michel Temer, proibindo a exibição de alguns quadros da Tuiuti no dia da desfile das campeãs. Então fica a nossa denúncia, né? Nossa denúncia e nosso respeito aos profissionais da EBC, viu, Soriano? Um pessoal maravilhoso. Haveremos de resgatar a EBC como haveremos de resgatar a democracia. Você ainda tem um minuto para falar também à população de rua que você tanto se dedica
E o que fazer? Pois é. Então, eu quero deixar aqui uma fala de esperança para o povo, porque mesmo o povo de rua que você está falando, o povo que sofre nas ruas do Rio de Janeiro, em torno de 18 mil pessoas que estão nas ruas do Rio, mesmo esse pessoal é tomado de esperança. Sabe que nós aprovamos um projeto de lei, é o primeiro município brasileiro que tem hoje uma lei aprovada pela Câmara Municipal, uma lei de nossa autoria, que estabelece a política pública, o sistema de política pública para a população em situação de rua. Primeiro município brasileiro. Copia do projeto, do decreto presidencial de Lula, que é o decreto de 7053. Então, eu queria, nesse minuto final, agradecer muito e dizer que queria muito voltar aqui mais vezes, né, para a gente continuar outros papos gostosos. Agradecer a todo mundo que nos permitiu entrar na casa deles, né, e delas. Parabenizar aqui a TV Comunitária Rio de Janeiro e a você que é meu irmão 21 querido. anos. Nosso querido também. Eu posso te fazer um agradecimento também ao encontro de sanfoneiros que você prestigiou, internacional, que acontece todo mês de outubro. Que bacana, é belíssimo, belíssimo. Você, no seu trabalho de cultura, de cultura. Da Câmara. Então, deixar meu coração aqui, um grande abraço e terminar com uma expressão franciscana, que eu convido você a me ajudar, é paz e bem. Vamos olhar ali para cá e falar assim, ó, paz e bem. Um grande abraço a todos. Paz e bem. Maravilha.